Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Sim, vocês são guerreiros, vocês são guerreiras. A sua força de vontade, olha, é algo que me motiva cada vez mais. Gente, a participação de vocês no nosso curso tem sido maravilhosa, viu? Todas as perguntas que vocês têm remetido, olha, pensem na minha alegria. Graças a Deus, vocês estão cada vez melhores e olha, a todos vocês que nunca tinham tido contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora passaram a ter, a todos vocês, né, a minha mais sincera, né, consideração. E a vocês que já tinham, que bom, vocês são ótimos. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso? Gente, a gente está naquele período de turbulência. Lembra na aula anterior? Eu falei daquela possibilidade que existe dos pais ou dos responsáveis perderem o poder familiar ou de terem suspenso. Mas lembram que isso não é feito de qualquer maneira? Existe uma sequência. Lembram lá? Então, o adolescente ou a criança, através da pessoa interessada, né, quem quer que seja o legitimado, entra com a petição inicial. Essa petição inicial o juiz recebe, mas o juiz já não vai dando causa ganha, não. O juiz pede para que haja um estudo, né, da situação, ou ainda que sejam produzidos ali laudos periciais, para ele saber, gente, se realmente se está acontecendo aquilo. Se restar, ele dá sequência, chama lá o requerido para se defender, lembra? Ele é citado, a citação normalmente é feita pessoalmente, estão lembrados disso? Pois é, aí na sequência, isso é só um resuminho, não é isso? Ele poderá nomear, então, um defensor. Se ele tiver preso, a citação é feita de maneira pessoal. Se não souberem onde estão os pais ou os responsáveis lá, quem quer que seja o acusado, a citação é feita por edital. Se né, nós, lá no caso oficial de justiça, desconfiar que o requerido está se escondendo, se ocultando, ele dá o recado para a família ou para o vizinho, avisando, olha, eu vou vir aqui, avisa para ele. E aí depois, lembram, vai para a audiência, aí lá na audiência é ouvido o requerente primeiro, depois o requerido, depois o Ministério Público, não é isso? É uma sequência dos fatos que ocorrem. A decisão do juiz né, a respeito desta decisão aí, ela é dada na própria audiência ou poderá ser feita 5 dias depois com a leitura do fato, não é isso? Pois é, gente, tudo isso então é uma sequência de fatos e nós daremos então continuidade no nosso curso falando sobre estes procedimentos, pois como eu disse a vocês, isso faz parte de muitos editais. Vamos lá então? Vem comigo, professor Eduardo Galante, nós estamos na aula 18. Nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069, respectivas atualizações. Gente, nós iremos falar agora de assuntos que certamente poderão estar na nossa prova. Por quê? São assuntos, pessoal, são assuntos que foram modificados, introduzidos ou ainda foram acrescentados agora, no ano de 2017. Então, por isso mesmo, eu quero bastante a sua atenção. Vamos falar sobre o Instituto, vamos falar sobre a colocação na família substituto, tá bom? Isso eu preciso levar em consideração, então, o seguinte: houve a perda do poder familiar, houve a suspensão do poder familiar. E aí, então, haverá o pedido para colocação na família substituta. Porém, existem alguns requisitos que são necessários, que necessitam, né, estarem presentes para que se possa ter uma colocação na família substituta. Primeiro, deve haver uma qualificação completa do requerente. Evidentemente, além disso, caso ele seja casado, deverá ter também uma qualificação do respectivo cônjuge ou companheiro, no caso de união estável. Evidentemente, se houver, tá, companheiro ou cônjuge, nesse caso, tais deverão, então, anuir, deverão concordar
com o pedido do requerente, gente. Ah, o requerente quer aquela criança, aquele adolescente, quer que vá para sua família? Ótimo. Você é casado? Não basta só você querer, não. Sua esposa tem que querer também. E no caso, se você tiver união estável, o seu companheiro ou companheira, tá? Olha, indicação de eventual parentesco do requerente ou ainda do seu cônjuge ou companheiro com a criança. Quem está pedindo a criança? Quem quer ficar com a criança? É parente? Eu vi um caso, gente, recentemente, que quem quis ficar com a criança foi a madrinha. A madrinha não é parente, mas tem afinidade. Mas às vezes nós temos casos como, por exemplo, são os respectivos tios, são os respectivos, parentes próximos, um primo, uma tia, quem quer que seja, deve então deixar bem claro lá, olha, nós que estamos pedindo para que essa criança, para que esse adolescente venha para a nossa família, ele tem um grau de parentesco, tá? E nesse caso deve especificar se tem ou não parente vivo. A ideia é que inicialmente a família substituta seja alguém que esteja ali no grau de parentesco. Qualificação, gente, completa da criança e de seus pais. Qualificação são os dados, tá? Da criança e do adolescente e os dados do pai também. Isso são requisitos necessários para se colocar esta criança ou este adolescente na família substituta. Indicação, gente, no cartório, onde foi inscrito o nascimento e, nesse caso, vai anexar, se possível, uma cópia da certidão. Se não tiver a certidão, fala, olha, onde foi que essa criança, então, nasceu? Evidentemente que a autoridade dará ali as suas, irá pedir ali que sejam realizadas, determinar que sejam realizadas diligências no intuito de descobrir, então, ir lá e buscar uma cópia de certidão de nascimento. Declaração, gente, sobre a existência de bens, ou ainda de direitos, ou ainda de quaisquer outros rendimentos que sejam de direito da criança. A criança tem direito a algum bem? Ela possui bens? Ela possui direitos? Ela possui rendimentos? Tudo isso aí deve ser levado em consideração quando da colocação da mesma na família substituta. Professor, mas nesse caso é uma adoção. Então, gente, para a adoção existem requisitos específicos. E você já estudou comigo aqui a adoção. Graças a Deus, você agora é fera. Inclusive, gente, eu quero até deixar aqui o registro do alcance. A gente às vezes não tem nem dimensão. Nós estamos aqui estudando para concurso, mas uma das colocações que eu recebi no Instagram é de uma aluna que está estudando para a Secretaria da Educação da Bahia. E ela disse que ficou tão encantada com o assunto da adoção que após conversa com o marido dela, então eles resolveram realizar todos os procedimentos para se adotar uma criança. Então, às vezes, nós que estamos aqui na frente, na condição de pessoas mais experientes, ou seja, de professores, às vezes nós não temos noção, da dimensão que é falar sobre determinado assunto. Mas vamos dar sequência aqui, tá bom? Adoção, então, existem requisitos específicos. Professor, e se os pais forem falecidos? Como será a colocação dessa criança ou desse adolescente numa família substituta? Não, professor, os pais dessa criança ou desse adolescente estão vivos, porém, eles foram destituídos ou suspensos do poder familiar. A nossa aula anterior está lembrada que nós tratamos dessa ação? Ou ainda, se houver, um pedido dos pais para que os filhos, então, sejam colocados numa família substituta. Neste caso, gente, isso tudo, tá? Nesse caso aí, então, o pedido, ele pode ser feito diretamente no cartório. Isso vai ser feito mediante uma petição. Essa petição será assinada por aqueles que estão requerendo essa criança ou esse adolescente, e nesse caso sequer vai se precisar da presença de um advogado. Gente, isso aqui cai em prova, mas cai bastante. Tá? Então são situações às quais você não vai precisar sequer recorrer à justiça. Então, se houver o interesse de trazer aquela criança para o seio da sua família, ou seja, a família substituta, isso pode ocorrer quando os pais daquela criança ou daquele adolescente faleceram, ou ainda, os pais foram destituídos ou suspensos do poder familiar, ou ainda os pais, por algum motivo, que nós não podemos nem
julgar aqui, tiver falado o seguinte, olha, eu gostaria que a minha filha, o meu filho, fosse colocado numa família substituta, é uma medida excepcional, viu, gente? Que a ideia é que a criança ou adolescente permaneçam com seus respectivos pais. Neste caso, este pedido, gente, ele poderá ser feito diretamente no cartório. Não vai haver, né, necessidade sequer que haja um advogado. O cartório saberá fazer isso, beleza? Suponha-se que os pais, então, concordou com a colocação da família, ou seja, dos filhos ali, na família substituta. Nesse caso, gente, na presença do promotor de justiça, tá? Então vai se ouvir as partes, quem está requerendo, quem é o requerido, vai ouvir todo mundo. E aí, gente, todo mundo será acompanhado por um advogado ou por um defensor público. E aí vai se verificar ali a concordância com a adoção. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando daquela situação específica em que os pais concordam que a criança, então, seja adotada. Gente, aqui nós não estamos para julgar os pais. Nós estamos falando de uma condição em que os pais falaram, olha, essa criança vai ser adotada. Nesse caso, havendo a concordância por parte dos pais, então vai estar ali, né, o advogado, o defensor público, vai se verificar a concordância da adoção. Isso será feito no prazo de 10 dias, contado, gente, do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tá bom? Então, nesse caso, ali os pais falam, olha, faz uma petição, quero dar essa criança para adoção. Ou vai lá, entrega a criança no juiz, fala assim, olha, tá aqui, né? Eu já presenciei o caso de um casal que tinham 12 filhos e com a chegada do 13º, infelizmente, eles falaram, olha, nós não temos condições e eu entendo que essa criança que acabou de chegar, nós estamos debilitados, ela estará melhor com uma família que poderá adotá-la. Gente, é o que acontece, tá? Pode ser também que o juiz declare a extinção do poder familiar. Então, se os pais concordarem, pode ser que o juiz, então, declare extinta o poder familiar. O consentimento dos titulares ali do poder familiar, ou seja, aquele que realmente concordou, os titulares ali que concordou, ele será precedido de orientações. Então, gente, evidentemente, trata-se de uma situação dificílima. Por isso mesmo, estes pais, ou seja, os titulares do poder familiar, serão orientados, serão esclarecidos, e não ser orientados. Olha, se você der a sua criança para adoção, se você perder o seu poder familiar, olha, cuidado. Então, no caso de adoção, gente, os pais devem necessariamente ficarem sabendo, olha, se você der o seu filho para adoção, o seu filho não é um pacote de biscoito que você vai na prateleira e pega a hora que você quer. É isso mesmo? Vocês querem dar o seu filho para a adoção? Pois se isso ocorrer, não haverá como revogar tal medida. Então, gente, os pais são orientados pela equipe interprofissional a respeito dessa situação. Ou seja, os pais concordaram com a adoção, fazer o quê, né? Serão garantidos a manifestação de vontade daqueles que possuem o poder familiar e também o direito ao sigilo das informações. Ninguém ficará sabendo o que está ocorrendo, gente. Esses processos, normalmente, eles correm sob o segredo de justiça, tá? O consentimento prestado por escrito, ele não tem validade se os pais não confirmarem isso na audiência. Então, não bastam os pais falarem assim, ó, dá uma carta, quero dar o meu filho para a adoção, assinado pai tal, mãe tal. Não, ok, de todo jeito vai haver uma audiência, esses pais serão chamados e irão perguntar para eles, olha, o que vocês escreveram aqui na carta, vocês mantêm? Não, nós mantemos, eu realmente não tenho condições, quero que essa criança seja adotada. O consentimento, gente, presta atenção, não pega aqui. A adoção é irrevogável, mas o consentimento é retratável. Pode ser que o pai então, o pai e a mãe cheguem e dá ali, né? Os dois assinem. Quero que meu filho vá para a adoção. Aí o que acontece?
Até a data da realização da audiência, gente, esse pai ou essa mãe, ele pode chegar e falar assim, não, quer saber? Me arrependi, não quero que meu filho vá mais para adoção, não. E isso, gente, ocorre muito, muito, muito. Professor, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O consentimento, então, é retratável até a data da realização da audiência, não é isso? Isso. E os pais? Gente, os pais, eles podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data da prolação da sentença da extinção do poder familiar. Então, não é a contar da data da sentença que concedeu ali a adoção. Então é o seguinte, sempre que começa ali o processo de adoção, primeiro os pais irão perder, né, o poder familiar e depois a criança será adotada. Assim que os pais perderem o poder familiar, eles têm até 10 dias para falar, não, eu arrependi, eu perdi o poder familiar, mas eu quero o poder familiar. Eu quero meu filho de volta. Cuidado, então, esse artigo aqui, ele é muito cobrado em prova. O consentimento, ele é retratável até o dia da realização da audiência. E os pais? Os pais ainda terão uma outra chance. Teve a audiência, perdeu o poder familiar, ainda assim eles terão 10 dias para se arrependerem. E olha, gente, muita gente se arrepende, viu? É comum. O consentimento, gente, ele somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Não existe aquela coisa, a criança está na barriga da mamãe e já falar, não, eu já consenti, nasceu, eu vou dar para adoção. Não, não é isso não. O consentimento, gente, ele só tem valor após o nascimento da criança. Aquela história, você concorda em doar sua criança, tá lá dentro da barriga? Não, concordo. Negativo. Quando ela nascer, você terá que fazer todo o procedimento de novo, tá bom? Gente, quantas mães já falaram que ia doar suas crianças, ou quantos pais, aí no dia que nasceu lá no hospital, que olhou o rostinho e falou, mas não vou mesmo. Isso é a coisa mais comum do mundo, tá? A família natural, gente, e a família substituta, ambas irão receber a orientação por parte daquela equipe né? Aquela equipe que é interprofissional, que ajuda o juiz lá da Vara da Infância e da Juventude. Principalmente quanto àquelas regras que digam respeito à garantia do direito à convivência familiar. Então, seja a família natural, seja a família substituta, ambas terão apoio da Vara da Infância e da Juventude com o auxílio, com a orientação da equipe técnica interprofissional. A autoridade judiciária, seja por iniciativa dela, seja ainda por requerimento das partes, ou ainda seja por requerimento do promotor de justiça, lá do Ministério Público, poderá ser feito. Então, o quê? Será determinada a realização, gente, de um estudo social, ou ainda, caso seja necessário, poderá ser feita ainda uma perícia por parte desta equipe, decidindo sobre qual fato? Decidindo sobre a guarda provisória. Além disso, poderá também ser feito isso nos casos de adoção e nos casos de estágios de convivência. Então, o que eu quero que você guarde para a prova? É isso aqui, ó. Estudo social ou perícia podem existir nos casos de concessão de guarda provisória, nos casos de adoção e nos casos de estágios de convivência. Quem pede isso? O juiz, as partes ou o Ministério Público, gente. A ideia é justamente ver se aquela família realmente tem condições de receber essa criança, receber esse adolescente. Ou seja, é feito ali um estudo social para saber da viabilidade, beleza? Foi deferida a guarda provisória ou ainda o estágio de convivência. Ou seja, de fato, então, o juiz entendeu que, naquele caso, haverá uma guarda provisória daquela criança ou ainda haverá ali aquele período que nós já sabemos lá da adoção, que é o estágio de convivência. Nesse caso, gente, a criança ou o adolescente será entregue ao autorizado, né, ao interessado, que vai assinar ali um termo de responsabilidade. Ele recebe a criança, então, ou para ter a guarda ou para passar aquele tempo lá do estágio de convivência. Aquela equipe vai produzir um
relatório social ou um laudo pericial, a depender da situação, e sempre que houver condição, vai se ouvir a criança, vai se ouvir o adolescente, evidentemente que tem que levar em consideração o grau de discernimento, de desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Aí esse processo irá para o promotor de justiça, ficará com o promotor de justiça pelo prazo de 5 dias, e aí depois a autoridade, o juiz, terá também 5 dias para decidir quanto àquela questão. A colocação, gente, de criança ou de adolescente sob a guarda de pessoa inscrita no programa de acolhimento familiar, nós já estudamos o acolhimento familiar, ela será comunicada ao juiz, tá? Será comunicada, então, pelo juiz, à entidade por este responsável no prazo de 5 dias. Então, tem que haver a comunicação, então, da colocação da criança ou do adolescente em programa de acolhimento familiar. Isso tem que ser comunicado, tá? Então é isso aqui que eu quero que você guarde para mim, para nossa prova. Colocação de criança, então, em programa de acolhimento familiar. Tem que ser comunicado. É isso que cai em prova. E mais, vamos falar agora de um assunto muito comum, infelizmente, na nossa sociedade. É aquela, gente, prática do ato infracional praticado, atribuído ao adolescente. Deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui. Eu já expliquei isso em outra oportunidade, mas farei novamente. Prestem atenção aqui num detalhe. Gente, criança, adolescente não cometem crimes. Eles cometem atos infracionais. Criança pode e deverá cumprir, ela poderá, então, se houver ali o caso, a necessidade, de cumprir medida de proteção. Aquelas que estão previstas lá no artigo 101, nós já estudamos aqui. O adolescente que pratica um ato infracional, gente, é a mesma coisa que um crime. Só não é crime porque quem comete crime é aquele maior de 18 anos. Se tiver uma idade inferior a 18 anos, nesse caso, então, é ato infracional. O adolescente, ele pode cumprir tanto medida de proteção como medida socioeducativa. Nós já estudamos todas elas aqui, inclusive. Bem, por que você está falando isso, professor? Por mais algum detalhe. Por exemplo, a criança, gente, o adolescente não são presos, eles são apreendidos. Tudo isso faz diferença. Agora vamos partir para aquele ato que é o mais comum, que todos os dias nós assistimos na nossa sociedade. Infelizmente, são crianças e adolescentes que irão praticar ato infracional. Nesse caso específico aqui, o nosso estatuto sequer mencionou criança. Ele vai tratar do ato infracional praticado pelo adolescente. O que deve ser feito nestas condições? Quando o adolescente comete um ato infracional, o que deve ser feito? Vamos ver? Gente, o adolescente, então, como eu disse a você, ele não é preso, ele será apreendido. E ele só será apreendido, gente, por ordem judicial. E tão logo após seja apreendido, ele será encaminhado à autoridade judiciária. Então, primeira informação que eu desejo que você tenha em mente: adolescente, ele será apreendido. Ok. O adolescente, ele pode ser apreendido em flagrante? Pode, gente. É aquela situação em que ele está cometendo ali, ou acabou de cometer, o ato infracional. Ele será encaminhado inicialmente à autoridade policial competente. Então, aquele que foi ali apreendido em flagrante, inicialmente ele irá ser apresentado à autoridade policial competente. Será encaminhado lá. Então, por favor, deem destaque isso aí, ó. Adolescente em flagrante, autoridade policial competente. Pronto, você já sabe. Professor, no meu estado existe a delegacia da criança e do adolescente. Oh, que bom! Trata-se de uma repartição policial especializada. Aliás, gente, desde que nós adotamos, então, desde que passou a ter vigência nesse país a Lei 8.069, o Estatuto, todas
todas as polícias, praticamente todas elas no nosso Brasil, passaram a ter, então, na sua estrutura, uma delegacia especializada para tratar desse assunto, tá? Então, trata-se especificamente de um ramo muito específico, com regras próprias, características próprias, por isso mesmo, há sempre uma repartição nesse sentido, tá bom? Então, havendo ali uma repartição especializada para atender esse adolescente, e aí é o seguinte... Suponha-se que é um fato muito comum. Suponha-se que esse adolescente cometeu aquele ato infracional, tá? Praticado ali juntamente com o maior. Isso é cada vez mais comum, ou seja, o ato que foi praticado ali pelo adolescente, ele estava na companhia de um maior. E aí? E aí? Como será feita isso? Bem, nesse caso, gente, irá prevalecer a atribuição da repartição especializada, ou seja, da repartição que trata especificamente dos direitos e ali de tudo mais do adolescente. E aí, depois que forem feitas todas aquelas providências, aí haverá um encaminhamento do adulto para a delegacia própria. Mas inicialmente, então, vamos na prática. Um adulto e vamos dizer, um adolescente praticaram um ato infracional. Nesse caso, aí o adulto ele não pratica ato infracional, ele pratica crime, mas ele está em coautoria. Primeiro, vai para a delegacia que recebe o adulto ou vai para a criança ou adolescente? Vai para a criança e do adolescente. Chega lá, toma todas as providências e depois encaminha-se o adulto à repartição policial própria. Então, primeiro vai para a delegacia da criança e do adolescente, beleza? Em caso, gente, de flagrante de ato infracional, nesse caso aqui não é qualquer ato infracional, é aquele, gente, que foi cometido mediante violência, mediante grave ameaça à pessoa, ou seja, nesse caso aqui estão presentes os elementos violência e ameaça. Nesse caso, então, significa dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o ato, né, vamos dizer aqui, o adolescente, vou dar um exemplo, o adolescente que pratica o ato infracional análogo ao crime de roubo, ou seja, ele utilizou de uma arma para subtrair bens, né, de uma pessoa mediante violência, mediante ameaça. Ou seja, se fosse adulto seria roubo, mas nesse caso é um ato infracional, então análogo. Nesse caso ele usou o quê? Ali ele praticou um ato, então, infracional com a presença dos elementos violência e grave ameaça. Nesse caso, gente, existem providências específicas. Que providências são estas? Vamos ver. Nesse caso, gente, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela deverá lavrar o auto de apreensão desse adolescente, vai se ouvir as testemunhas, tá? Vai fazer tudo, ou seja, vai lavrar lá o auto de apreensão, ouvir então as testemunhas e o adolescente, beleza? Ou seja, vai ouvir todo mundo, vai apreender os produtos e os instrumentos que foram utilizados nesta prática, vai requisitar também os exames e perícias para que se prove a materialidade e a autoria da infração. Tá? Ou seja, a materialidade é comprovar que o fato existiu e a autoria para provar que foi aquele adolescente. Então estas são as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando então houver ali, né, o flagrante de um ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça. Professor, e nos demais hipóteses de flagrante, nesse caso, sem a presença do elemento violência ou grave ameaça? Nesse caso, gente, vai haver a lavratura do auto, que inclusive poderá ser substituída por um boletim de ocorrência circunstanciada. Por exemplo, o adolescente cometeu um ato infracional análogo a furto. Não teve violência, não teve grave ameaça. Nesse caso, então, a lavratura do auto pode ser substituída por uma ocorrência bem circunstanciada, tá bom? Então, cuidado aqui, porque o ato infracional, se tiver a presença de violência ou de ameaça, aí tem que ser seguidas estas providências aqui. Nos demais casos, não, tá? Isso eu tô falando na hipótese de flagrante, beleza? Muita atenção quanto a isso. E mais,
Comparecendo, gente, qualquer dos pais ou responsáveis. Então o adolescente cometeu um ato infracional, está lá na delegacia, aí comparece qualquer dos pais ou responsável. Nesse caso, gente, sabe o que vai acontecer? O adolescente ele será prontamente liberado pela autoridade policial. Isso após ele assinar um termo de compromisso e também um termo de responsabilidade de sua apresentação junto ao Ministério Público. Vai falar com o pai lá, com a mãe, com o responsável, olha, vou liberar o seu filho adolescente, que estava então, né, sobre a condição aqui de apreendido em flagrante pela prática de um ato infracional, mas eu quero o compromisso e a responsabilidade que a senhora irá apresentar esse adolescente ao promotor de justiça. E isso a senhora tem que fazer hoje ainda. Ou se não for possível, porque está tudo fechado, então a senhora vai fazer amanhã. Mas normalmente quando se tem um promotor de justiça de plantão, isso é feito no mesmo dia. Professor, isso será sempre? Não. Existem algumas situações em que isso não ocorrerá assim. Então, isso não será assim quando o ato que foi praticado, o ato infracional, for muito grave. Por exemplo, quando houver uma repercussão social. Nesse caso, então, esse adolescente vai permanecer ali sob a internação para a garantia da sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Por exemplo, um adolescente matou um casal de namorados na praça da cidade, a cidade pequena repercutiu muito, é claro que eles não vão deixar ali a criança ir para casa ou ir na companhia dos pais, porque isso poderá comprometer até a segurança dele, tá bom? Em caso de não liberação, o adolescente não foi liberado, o que vai acontecer? O delegado de polícia, gente, ele vai encaminhar, então, ele que será o responsável. Se foi liberado, será os pais ou o responsável. Se não foi, é o delegado. Ele vai levar aquele adolescente junto ao Ministério Público e juntamente irá remeter a cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência. Auto de apreensão, se houve ali, né, um flagrante naqueles casos que foi empregado a violência ou ameaça, ou a boletim de ocorrência naqueles casos de flagrante, então flagrante que não houve a presença de violência ou grave ameaça, tá bom? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vocês estão feras no direito processual. Que orgulho de vocês. Professor do céu, nos socorre. Gente, podem ter certeza, eu não faltarei a vocês. O que eu puder fazer para que vocês tenham um bom resultado, eu farei. Podem ter certeza disso, tá bom? Mas não deixem de assistir essas nossas aulas pelo menos 2 ou 3 vezes. É muito importante, tá legal? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.